Wagner me dá o ok, assim que colocar para gravar, tá? Então, uma boa noite a todos. Essa gravação está sendo feita, inclusive já avisando a todos, né? É um recado importante aí, porque essa palestra ela vai ficar gravada no YouTube, vai ser disponibilizada. Então, quem não conseguiu entrar hoje, consegue entrar depois. E quem quiser assistir novamente, rever o conteúdo, pode entrar também através do YouTube, ok? Então, eu vou fazer novamente a minha audiodescrição. Mulher branca. Pessoal, eu acho que tem algum áudio aberto. Poderiam fechar, por gentileza, como eu pedi. Então, mulher branca, cabelos curtos, loiro médio, olhos castanhos escuros. Estou usando uma blusa florida com tons amarelo e branco, com brincos e corrente dourada. Um dos recados importantes é sobre a lista de presença. Ela vai estar disponível no chat ao final da apresentação, tá? Não esqueçam de assinar a participação de vocês, por gentileza, é muito importante. A palestra, como eu disse, fica gravada e disponível no YouTube. E referente às dúvidas que vocês tiverem durante a apresentação da professora, vocês podem colocar no chat, que ao final nós abriremos um tempinho para que a nossa convidada possa responder, tá bom? Agradecemos imensamente Maria Tereza Mantuan, pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a nossa Unicamp. Ela coordena o Laboratório de Estudos e Pesquisas e Ensino de Diferença LEPED da Unicamp e atua também como professora colaboradora do programa de pós-graduação em educação dessa instituição. Mantoan é uma parceira maravilhosa da Fundação Síndrome de Down, faz um trabalho incrível junto conosco, então é uma honra tê-la aqui conosco para que a gente possa compartilhar do conhecimento. Professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Nathalie. Boa noite a todos e todas presentes. É uma alegria para mim poder participar desse evento. Tudo que diz respeito à Fundação, para mim, é de coração que eu participo. Então, é com muita alegria que eu aceitei esse convite e estou hoje aqui com vocês. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher clara, cabelos aloirados, uso óculos de... esqueci. Uso óculos. Que mais? Eu tenho uma franja, estou vestindo uma camiseta listada de azul e branco, e estou no meu escritório, atrás de mim tem um quadro e um objeto de decoração. Estou aqui à disposição na hora que for começar. Nathalie, vamos... Podemos? Então, hoje a nossa intenção nessa palestra é de conversarmos sobre o atendimento educacional especializado AE. Eu acho muito oportuno esse momento, porque o AE ele tem sido muito confundido nas escolas, nas instituições especializadas, onde ele também pode ser realizado. Então, é muito importante que os pais, os professores, os gestores, coordenadores, enfim, todos aqueles que estão envolvidos, né, com educação inclusiva, e entendam o verdadeiro sentido do atendimento educacional especializado, porque ele está sendo muito confundido com a antiga educação especial. Desde a Política Nacional de Educação Especial de 2008, já faz tempo, hein? O atendimento educacional especializado
tem sido realizado nas escolas, nas instituições, mas, na maioria das vezes, infelizmente, ele não tem sido realizado segundo o que propõe a política. O seu sentido, a sua execução tem sido muito distorcidos, mas muito distorcidos, a ponto de nos assombrarmos com isso, não é? No momento, a gente está estudando, não é? O que está por detrás dessa distorção do atendimento educacional especializado, desde que, em 2008, ele começou a fazer parte como um serviço da educação especial nas escolas e instituições, tá? Então, hoje a gente vai tentar deixar bem claro a todos vocês o que significa o AEE, esse atendimento educacional especializado na Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva. Primeira coisa que eu quero dizer a vocês é que o AEE é um serviço da educação especial na educação inclusiva. Então, as escolas que têm o AEE como um serviço que é obrigatório, elas devem ser escolas para todos, escolas inclusivas, tá? Vamos, então, ao próximo slide. Então, o que é o AEE? Estou repetindo o que está na política, escrito. Vocês podem obter a política pela internet, é só colocar Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva e vocês vão encontrar o texto oficial. Então, o AEE é um serviço da educação especial, não é educação especial, é um serviço dela, criado pela política. Ele dá condições para que o ensino especial, aí sim, possa complementar e ou suplementar a formação do aluno que é público-alvo da educação especial, ou seja, pessoas com deficiência, transtornos do espectro do autismo e superdotação, altas habilidades. O AEE visa a autonomia desse aluno na escola e fora da escola. Então, é um serviço da educação especial que faz com que o ensino especial possa complementar ou suplementar a formação do aluno que é público-alvo da educação especial. Esse atendimento, ele não se confunde com qualquer outro serviço da educação especial anterior à política. Quando a política não era uma política que complementava, suplementava a formação do aluno, mas ela substituía o ensino comum para pessoas público-alvo da educação especial em classes e escolas especiais. Como não existem mais, a partir da política, classes e escolas especiais, o AEE ele é um serviço que não substitui, como antes a educação especial substituía o ensino nas escolas e classes especiais, mas é um serviço que vai complementar ou suplementar a formação desse público-alvo da educação especial, visando a sua autonomia na escola e fora dela. Ele não tem a ver com ensino mais. Quando se fala em AEE, não se fala mais em ensino especial. Quando se fala em AEE, se fala num serviço
que visa a autonomia do aluno na escola e fora da escola. O AE, ele não oferece, portanto, reforço escolar, o seu professor não faz adaptações curriculares para determinados alunos, os alunos da educação especial, não faz avaliações específicas para esses alunos, não dá certificações específicas para os alunos que são público-alvo da educação especial. O AEE é uma outra coisa. O AEE não substitui, eu estou insistindo, porque não é isso que é normalmente entendido. Confunde-se muito o AEE com qualquer outro serviço da educação especial que era anterior à política e que, no geral, tinha a ver com reforço escolar, tinha a ver com salas, o que se aprendia em salas de aulas especiais, em escolas especiais, tá certo? Então, uma vez entendido que o AEE, na política, ou a partir da política de 2008, ele é diferente do que a educação especial até então fazia nas classes e escolas especiais, esse atendimento se baseia no modelo social da deficiência. Vamos saber o que é isso? Por favor, o próximo slide. O modelo social da diferença é um modelo que entende que da deficiência, desculpe, é um modelo que entende que a deficiência é resultante da interação entre a pessoa com deficiência e as barreiras sociais, comunicacionais, físicas, atitudinais, que impedem o acesso, a permanência e a participação das pessoas que são público-alvo da educação especial, das pessoas com deficiência, dos autistas, das pessoas com altas habilidades, que impedem a participação e a permanência e o acesso dessas pessoas na escola, na vida familiar, na vida do trabalho, do lazer, na medida das possibilidades e da capacidade de cada uma dessas pessoas. Então, o modelo social não se baseia unicamente na deficiência da pessoa, mas ele é um modelo que está baseado num tipo de entendimento da deficiência que implica nas barreiras externas que colocam a pessoa numa situação de deficiência. Essa situação, então, tem que ser eliminada na medida do possível para que essa pessoa possa ter autonomia no acesso e na participação na escola, na família, onde for que ela esteja e atue. Então, vejam a diferença. O modelo social da deficiência, que é um modelo que não é recente, viu, minha gente? Ele já vem da época, em torno mais ou menos de 1960, e que até agora não tem sido muito bem entendido. Mas a Política Nacional de Educação Especial se baseia nesse modelo, e o AEE ele está baseado também nesse modelo social de deficiência, que não coloca a deficiência exclusivamente na pessoa. Então, uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, a barreira dela não é exclusivamente a síndrome de Down. A barreira dela é a interação dessa pessoa com o que é externo a ela. Se o que é externo a ela constituir uma barreira social, comunicacional, física, atitudinal, linguística, então o AEE atua, fazendo com que essa barreira possa ser eliminada ou minimizada, tá? Então,
Isso é muito importante, porque essa mudança da interpretação da deficiência, que não se deve apenas a uma diferença externa, como, por exemplo, a síndrome de Down, ou uma deficiência física, ou uma deficiência auditiva, visual, ou ao autismo, ou as altas habilidades, né? Essa deficiência, ela continua existindo, é claro, mas ela não é o único problema dessa pessoa. O problema é a interação dessa pessoa com as barreiras do meio, tá? E o AEE trabalha no sentido de eliminar, tanto quanto for possível, essas barreiras, tá bom? Então, não se esqueçam que o atendimento educacional especializado, ele se baseia no modelo social da deficiência, que não é um modelo tão atual assim, mas que, infelizmente, só a partir de 2008 tem sido considerado como um modelo de interpretação da deficiência no Brasil. Vamos ao próximo. Antigamente, então, o modelo de interpretação da deficiência era um modelo médico. O modelo médico é um modelo contrário ao modelo social. Então, esse modelo ela sustentava a educação especial e todos os serviços que eram anteriores à política nas classes e escolas especiais. O que esse modelo entende? Ele entende que a deficiência, seja ela permanente ou temporária, é uma barreira ao acesso e participação da pessoa no meio social, escolar, laboral, do lazer, etc. É simplesmente uma barreira, mas ele não considera a interação dessa pessoa com esses problemas, com as barreiras que existem externas a ela, como eu falei, as barreiras sociais, que são atitudinais, linguísticas, comunicativas, comunicacionais, físicas, etc. Então, o modelo social centra o problema da pessoa com deficiência e da sua inclusão na escola. O modelo social não, o modelo médico, me desculpe, centra na pessoa. E o modelo social centra na interação entre essa pessoa e as barreiras do meio. Isto é importantíssimo, porque a maior parte das escolas, quando elas solicitam na matrícula o que é proibido, um laudo de uma criança, um laudo médico, psicológico, o que for, para que ela possa ser matriculada, ela está incorrendo num grande erro, porque não é o laudo médico de qualquer especialista da área clínica que é definitivo para que essa criança não só seja matriculada na escola, como também participe do AE. Então, laudo na matrícula não é admitido. E agora, nós temos este manual aqui, não sei se vocês conhecem, o Manual de Atuação do Ministério Público em Defesa da Educação Inclusiva, que é do Conselho Nacional do Ministério Público. E este manual deixa muito claro o que é o AEE. As escolas já devem ter recebido, inclusive a Fundação já deve ter recebido. E é importantíssimo que vocês leiam esse manual no que diz respeito ao modelo, ao AEE, segundo o modelo social da deficiência. Vamos para o próximo. Como é oferecido o AEE? O AEE é de oferta obrigatória dos sistemas de ensino às escolas. Já a partir daí, nem todas as escolas
tem um professor de AEE. No entanto, a oferta é obrigatória do AEE na escola, e, portanto, toda escola tem que ter um professor de AEE. E professor de AEE não é professor de educação especial. Professor de AEE não é professor de educação especial, como se entendia antes. Professor de AEE é professor de AEE, ponto. E esse professor tem que estar obrigatoriamente em cada escola. Se não está, o problema é da rede de ensino, e aqui em Campinas, a rede de ensino não tem um professor para cada escola, e tem professor de educação especial. Como? Então, o AEE é de oferta obrigatória. O Estado também não leva em conta a obrigatoriedade nesse sentido. Há escolas que não têm professor de AEE. Tem um centro de AEE, onde tem um professor que vai visitar a escola quando ele pode, e para fazer serviços absolutamente fora do que é o AEE, como ajudar a professora a fazer atividades adaptadas e coisas do gênero para algumas crianças. Há professores que ficam na escola, mas para fazer reforço escolar, repetindo o que era da educação especial antes da política. Agora, o que não se entende é que, desde 2008, as redes de ensino não tenham colocado um professor de AEE, que é de oferta obrigatória em cada escola, e muito menos que o AEE, que está explicado na política, tenha sido compreendido pelas redes de ensino. O AEE é organizado, então, para suprir as necessidades de acesso ao conhecimento e participação dos alunos, público-alvo da educação especial, nas escolas comuns. Ele é ofertado em todas as etapas e modalidades de ensino. Modalidade de ensino básico, e superior. E também na educação indígena, na educação do campo, quilombola, e nos projetos pedagógicos construídos com base nas diferenças socioculturais, e também no EJA. Então, vejam vocês como que isso pode acontecer. As escolas não têm oferecido o AEE, as redes de ensino não têm atendido o que deve obrigatoriamente ser oferecido por elas para todas as escolas. Então, vocês que estão me ouvindo, que são professores, que são pais, devem exigir que cada escola tenha o seu professor de AEE, porque é de oferta obrigatória pela política, e a política está em vigência, tá? Vamos para o próximo. Quem são os alunos atendidos pelo AEE? O público-alvo da educação especial. Alunos com deficiência, alunos com transtornos do espectro do autismo e alunos com altas habilidades. Só esses. Pode passar para o próximo. Então, e o que faz o AEE? Eu já falei de uma forma resumida, agora vou falar mais detalhadamente. O AEE apoia o desenvolvimento dos alunos que são público-alvo da educação especial. Apoia como? Após um estudo de caso e um plano de atendimento individual do AEE. Então, todo aluno que é atendido pelo AEE, esse atendimento tem que ser precedido de um estudo de caso e de um plano de atendimento individual de AEE que deriva do estudo de caso. E esse estudo de caso e esse plano são feitos pelo
professor de AE quando ele é chamado a resolver problemas relacionados a determinados alunos que são da educação especial, tá? E o que ele faz? Ele disponibiliza o ensino de linguagens e de códigos específicos de comunicação e sinalização. Braille, Libras, tecnologia assistiva, entre outros apoios, conforme o estudo de caso e o plano que ele faz de atendimento individualizado. E o AEE também oportuniza, aí sim, o enriquecimento curricular, mas aí para alunos com altas habilidades. Agora, o ensino de linguagens, de códigos de comunicação e sinalização, e mesmo recursos de apoio e apoios de tecnologia assistiva, esse professor, quando ele não tem uma especialização, ele pode recorrer a professores, a pessoas de outras instituições, enfim, que dominem essas linguagens, esses códigos, que entendam, para apoiá-lo. E isso é feito no período contrário às aulas, com os alunos, na sala de recursos multifuncionais. Tá? Bom, a sala de recursos multifuncionais nós vamos falar em seguida. Então, o AE deve estar articulado com a proposta daquela escola. Por isso, não pode ter um professor de AE volante. Ele faz parte, o AE, do projeto político-pedagógico das escolas. Embora as atividades do AE não tenham a ver com o ensino. A AE não tem a ver com o ensino. A AE tem a ver com barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais, linguísticas. Então, é outro problema, porque o AE sempre, no geral, vou dizer sempre, ele está ligado a atividades de sala de aula referentes ao ensino curricular, tá? O AE não tem nada a ver com o ensino curricular. Próximo slide. É muita novidade, às vezes, né? Como é que a gente organiza o AE? Ele é organizado, então, para suprir as necessidades de acesso e participação dos alunos que são público-alvo da educação especial nas escolas comuns, nos ambientes de vida familiar, trabalho, etc. Quer dizer, o professor do AE, ele não trabalha exclusivamente com esse aluno na escola, mas também em outros ambientes de vida dessa pessoa. Por isso, durante a pandemia, ninguém sabia o que fazer com os meninos com deficiência em casa, porque o AE não tinha sido trabalhado em casa, no trabalho, sei lá, em outras áreas do lazer onde essa pessoa frequentava. E, mais uma vez, o AE se baseia num modelo social de interpretação da deficiência. Então, não diz respeito à deficiência única e exclusivamente, mas se baseia na interação entre essa pessoa e as barreiras do meio. Então, precisam ser estudadas as barreiras que cada aluno individualmente tem no meio escolar, com quem ela se defronta no meio escolar, no meio familiar, no meio do trabalho, no meio social, para que ele possa ter uma participação adequada. Vamos para o próximo. Vejam os conteúdos de AEE para vocês verem que ele não tem nada a ver com o ensino escolar. Conteúdos de AEE são Língua Brasileira de Sinais, Libras, Sistema Braille,
e uso de máquinas e equipamentos para escrita em braille, que são as máquinas Perkins, como escrever em braille. Orientação e mobilidade, uso da bengala e outros equipamentos para cegos, como o ábaco e coisas do gênero. Tecnologia assistiva e todo o uso de recursos de acessibilidade, como engrossador de lápis, plano inclinado para escrever, tesouras acessíveis, quadro magnético com letras imantadas, ponteiras de cabeça para trabalhar no computador, acionadores de mouse diferentes quando a pessoa tem problemas físicos, teclados com colmeias, sintetizadores de voz e outros. Nenhum desses conteúdos tem a ver com ensino, mas é aprendizagem a partir do estudo de caso, do uso desses conteúdos, que vai fazer com que o menino possa aprender na sala de aula. Assim como outros conteúdos, como produção de materiais táteis, desenhos, mapas, gráficos, o ábaco, como eu disse, o uso de recursos ópticos e não ópticos. Ópticos, por exemplo, há crianças que usam lupa, que usam óculos especial. Ah, mas eu não sei trabalhar com isso. Mas por isso mesmo existe um professor do AEE que vai ensinar essa criança a trabalhar com esses recursos na sala de aula. E ele vai aprender isso com a pessoa que sabe e que indica para essa criança, para esse jovem, esses recursos. Comunicação alternativa e aumentativa, que são aquelas tábuas enormes que tem aqueles desenhinhos para a pessoa que não fala poder se comunicar através do desenho. Alfabeto digital, alfabeto tátil e Tadoma para os alunos que têm cegueira e surdez. Então, é preciso notar o seguinte: esses são conteúdos de AEE. Fora esses conteúdos, quem está fazendo AEE não está fazendo AEE. Tá? Se vocês estão fazendo provinha, exercício facilitado, estão fazendo exercício para que as crianças fiquem mais atentas, isso não é AEE. AEE tem a ver com esses recursos, exclusivamente. Se vocês não estão fazendo isso, infelizmente, estão fazendo uma outra coisa. Se não tem professor de AEE na escola de vocês que sabe disso, como é que essas crianças vão dar conta? Como é que os professores vão dar conta? E o que está fazendo essa rede de ensino que não oferece o profissional e não faz com que esse profissional seja devidamente formado segundo a política? É essa a minha pergunta. Próximo. Onde é realizado o AEE? Sempre é realizado na própria escola onde o aluno estuda. Infelizmente, foi conseguido pelas instituições que trabalham com pessoas da educação especial um convênio, como existe na Fundação Síndrome de Down, para realizar o AEE fora da escola. Isso é uma aberração. Isso aí é para que as instituições não percam verba. Mas tem que acabar. Tem que acabar, porque não é justo que o dinheiro da escola pública vá para uma entidade que exclui. Então, o AEE ele foi pensado para ser realizado na própria escola em que o aluno atua. Se é feito na fundação, na PAI, na Sociedade da Criança Paralítica, isto é uma aberração da lei que foi conseguido por essas instituições para continuar recebendo verba que é da educação, que é da escola pública, e fazendo todo esse
esses erros que a gente está vendo de interpretação do AE, fazendo com que as crianças se desloquem e vão para essas instituições fazerem o AE, quando o AE essas pessoas não podem fazer nada de bom do AE, porque elas não estão na escola. Um professor de AE fora da escola não serve para nada. Ou então, ele faz alguma coisa para ir tapeando. E a instituição recebendo a verba, com convênio e tudo. Então, uma sala de recursos multifuncionais tem que ter na escola. E nessa sala, ele não faz reforço escolar, não faz liçãozinha, não faz joguinho. Ele aprende a usar os recursos e apoios da tecnologia assistiva, da comunicação alternativa, do Braille, Libras, etc. Aqueles conteúdos para que ele possa usar em sala de aula. Ele não tem nessa sala um horário fixo, ele tem um horário que é destinado a ele para aprender a usar esse material, e a professora de AE também pode treinar o uso desses recursos na própria sala de aula, que é melhor ainda, porque ele está treinando com as crianças. Então, na sala de recurso, não se faz reforço escolar, o AE não ensina conteúdos escolares aos alunos da educação especial, e ele se realiza no período oposto de aulas do aluno, quando ele for necessário, para aprender a usar o que é próprio dos recursos e apoios do AE. Eu já vi, dentro das escolas, a professora me dizer, olha, eu não posso atender mais ninguém, porque todos os meus horários do contraturno estão preenchidos. Como? Ninguém tem horário preenchido, porque os alunos vão se reciclando, uma hora eles vêm, outra hora eles não vêm, e vão frequentando essa sala na medida das suas possibilidades. Eles não têm horário fixado no contraturno para fazer atividade escolar. Ele é realizado, o AE, na sala de recursos, quando ele precisa aprender o uso do recurso. No geral, o AE é realizado na sala de aula, quando o professor de AE vai explicar o uso de recurso para as outras crianças, para o professor. Ele vai observar se aquela criança do AE está atuando corretamente na sala de aula, usando aquele recurso, se os coleguinhas estão usando. Tem um barulho. Alguém está com o... Pessoal, tem alguém com o áudio aberto. Poderia fechar, por gentileza, para não atrapalhar a professora na apresentação? Tem barulho de água. Sim, exato. Por favor. Eu já pedi aqui no chat, se puderem se atentar aos seus áudios e às suas câmeras, por favor. É muito sério o que a gente está fazendo. Não dá para a gente saber o que é ele lavando louça. O próximo. O próximo. Aqui eu mostro alguns exemplos do que pode ocorrer na sala de recursos. O menino aprendendo o sistema Braille, como escrever na máquina Perkins, treinando um recurso óptico, lendo com uma lente, aprendendo o que é uma tábua de comunicação. Mas ele também pode acontecer na sala de aula, quando a criança aprende na sala de recursos a usar todos esses símbolos de comunicação alternativa, para ele poder se comunicar com os colegas na sala de aula. Veja como não tem nada a ver com fazer liçãozinha. Próximo.
E isso é no contraturno, porque não pode atrapalhar, a não ser quando a professora usa o próprio turno do aluno para treinar o uso do recurso na sala de aula. Quem é o professor de OAE? É um articulador. Ele atua junto à escola, família e demais serviços necessários para eliminar essa situação de deficiência do aluno que é decorrente da interação dele com as barreiras do meio. Então, ele é um articulador entre a escola, a família, os outros serviços clínicos que o aluno utiliza ou vai utilizar, para eliminar, para conhecer e poder eliminar barreiras que esses alunos tenham, não só na sala de aula, como na vida em geral. Qual a formação dele? Cursos de especialização de educação especial, cursos de aperfeiçoamento, de extensão, formação em serviço, mas ele pode ser eventualmente, e são os melhores, porque esses cursos, infelizmente, não dão conta do que é o AEE. São verdadeiros cursos de educação especial e não cursos de atendimento educacional especializado. O melhor modo de se convidar para atuar, um professor atuar como professor do AE, não é concurso público. É ele ser um professor de sala comum, que é conhecedor dos alunos da escola, bem relacionado com os colegas, com os professores, e um cara interessado no serviço. Se a escola e a rede não dispõem desse professor, ou, do ponto de vista da legislação, um professor que fez um determinado concurso não pode atuar em outro serviço, é preferível que ele seja um bom professor do que um professor com cursos que não o especializam para o AE, porque são cursos de educação especial, e o AE não faz educação especial como fazia antes. Está claro isso, gente? Vamos para o próximo. Quais as atribuições dele? O que faz esse professor? Ele identifica, elabora e organiza recursos que eliminam as barreiras para o acesso e a plena participação dos alunos da educação especial, considerando suas necessidades específicas. Plena quer dizer, plena segundo as capacidades de cada um. Tá? Cada um tem a sua capacidade. E quando ele atua segundo a sua capacidade, ele atua plenamente. Não atua plenamente aquele que sabe fazer tudo. Atua plenamente aquele que faz dentro da sua capacidade. Tá certo? Então, o professor, ele organiza recursos que eliminam barreiras, mas não é barreira de ensino. Vocês já viram quais são as barreiras? Atitudinais, físicas, comunicacionais e linguísticas. Ele não organiza atividade adaptada, não trabalha com currículo flexionado, não trabalha com PEI, não trabalha com DUA. Ele é um professor articulador que faz um estudo de caso para verificar quais são as barreiras que estão, né, impedindo o acesso à participação dos alunos na sala de aula, barreiras que não têm a ver com o ensino, porque o ensino é inclusivo. Se não for inclusivo, não dá para ter AEE, não precisa ter nada. Por isso que as escolas não fazem nada, porque elas não têm ensino inclusivo no geral. Ensino inclusivo não é menino com deficiência na sala de aula. Apenas. E não é ter AEE. AEE é para eliminação de barreiras. Tá legal? E esse professor trabalha em sintonia e colaboração com o professor da sala e outros membros da comunidade, mas no que diz respeito às barreiras e não ao ensino. E ele faz parcerias intersetoriais. Ele faz parceria com médico, com psicólogo, com assistente social, com
terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, mas não para fazer o serviço na escola, para saber se o menino precisa de um atendimento à parte, no outro período, lá no consultório dessas pessoas, ou se essa criança já está tendo, o que é possível eles apoiarem a escola naquilo que eles estão desenvolvendo com esse aluno nos consultórios, para que a escola possa melhorar ainda mais o acesso, permanência e participação desse aluno na escola. Esses profissionais de outros setores, eles não atuam dentro da escola. As pessoas com autismo querem que profissionais da área clínica atuem dentro da escola. A escola é lugar do professor e aluno, não é lugar de pai e nem de profissionais que não são da área educacional. Eles estão insistindo, mas é uma deformação da escola. Tá? E a educação inclusiva não propõe pessoas fora da escola atuando em sala de aula. Tá? Então, o professor de AE identifica através do estudo de caso, elabora e organiza recursos que eliminem as barreiras a partir do plano individual de AE de cada aluno. Ele trabalha em sintonia com o professor da sala de aula, com a família, etc., para ver se essa criança está tendo, através daqueles recursos, o que o professor de AE escolheu para que ele possa ter uma melhor atuação. E ele trabalha também, ele faz parcerias com pessoas que não são da área do AE e da área escolar, que são profissionais da área clínica, da área, enfim, profissionais externos à escola, né, que podem ajudar esse professor e essa criança a terem um desempenho melhor na sala de aula. Pode ser o outro, por favor? Então, o professor de AE, ele também pode produzir e providenciar a aquisição de recursos, como, por exemplo, ele pode fazer uma pasta de comunicação alternativa. No geral, é o professor que faz, a partir das necessidades de comunicação do aluno na sala de aula, na família, na sociedade. Se o professor vai contar uma história, ele tem um livro de histórias, da mesma história, com desenho em alto relevo para pessoas cegas. Ele pode ajudar o professor da sala comum a revisar um texto feito em braille pelo aluno junto com outros colegas na sala de aula, porque o professor de ensino comum não precisa conhecer braille, não precisa conhecer ábaco. O professor da sala comum, ele conta com o professor de AE, que ensina esse menino a usar o ábaco para, por exemplo, quando a professora está ensinando tabuada, ele realizar a tabuada no ábaco. Certo? Se ele está tendo dificuldades, é o professor de AE que vai lá ensinar esse menino, seja na sala de aula, seja na sala de recursos, se for o caso, como usar corretamente o ábaco para que ele possa fazer o exercício de tabuada na sala de aula. Esse é um exemplo que eu estou dando. Pode passar para o próximo. Ele elabora, então, materiais de apoio que podem, como o livro tátil, a maquete tátil da escola. Por exemplo, a criança que é cega e que entra a primeira vez numa escola, ela precisa ter uma maquete para ela saber como é que ela se vira naquele ambiente. Isto é do AE. O livro tátil também é muito importante, assim como é importante qualquer outro recurso que possa ajudar a cada criança. Não existe uma coisa específica para cada criança. Para cada criança
específica para cada deficiência, desculpe, para cada criança, no plano de AEE, segundo o estudo de caso de cada aluno, é que esses recursos são articulados pelo professor de AEE. Pode fazer o próximo? Ele pode ajudar essa criança no uso de tecnologias assistivas. Ah, mas ele não entende tecnologias assistivas. Mas ele vai procurar uma pessoa que entende de tecnologia assistiva através da rede de ensino. Então, ele não fica o tempo inteiro dentro da escola. Tem horas que ele tem que sair para ir buscar alguém que possa ajudá-lo a trabalhar com uma criança em informática acessível que ele não conhece, não sabe como trabalhar com aquele teclado. Como ele pode chamar alguém que entende de língua brasileira de sinais para ajudar ele a produzir materiais, para ajudar ele a desenhar ou fazer pastas de comunicação para uma criança que não fala, usar dessa pasta para se comunicar. Então, o professor de AEE, ele tem que ter essa facilidade de poder buscar pessoas que o apoiem. Ele não precisa ser um professor que sabe todos esses conteúdos. Tá bom? Próximo. E ele também se ocupa da aquisição de equipamentos e da adequação de materiais para os alunos junto à rede de ensino, porque cada aluno que frequenta o AE, ele recebe, a rede recebe um apoio do governo para isso. Então, é o que se chama de matrícula dupla. Então, a rede de ensino tem que disponibilizar equipamentos, materiais adequados que a escola não tem e que são específicos para cada aluno. Não adianta ter cadeira de rodas, é preciso ter uma cadeira de rodas que seja acoplada a uma mesa, que dê certo para esse menino, chegando com a sua cadeira de rodas, sentar na sua mesa e poder executar a sua atividade. Então, há materiais que são adquiridos, como uma cadeira, como uma carteira correta, e outros, uma tesoura acessível, planos inclinados para pessoas escreverem quando são pessoas que têm baixa visão. Enfim, a dupla matrícula é para que a escola tenha condições, ou melhor dizendo, a rede de ensino tenha condições de fazer frente a essas compras, ao fornecimento de equipamentos, aquisição de equipamentos, né, necessários às crianças. E ela tem, porque ela recebe não só Fundeb, coisas do gênero, ela recebe especificamente do AEE, a matrícula dos alunos de AEE que tem matrícula dupla na escola. Tá? Quem faz isso? Quem vai lá na secretaria dizer para o responsável, preciso de uma cadeira X em tal, papapá, que eu fui ver em tal lugar que tem para o aluno X da escola X onde eu trabalho? É o professor de AEE. Por isso, ele tem que estar na escola, gente. Ele tem que estar disponível, ele não pode passar lá para dizer oi. E ter 500 pessoas em cima dele querendo que ajude a fazer coisas que não é da alçada dele. Tá certo? Próximo. Como é que ele interage com o professor e aluno? Professor de AE, na sala de aula. Eles interagem constantemente, ele sempre vai à sala de aula para assegurar se o aluno, que é aluno dele de AE, ele está tendo participação autônoma na sala de aula, na escola. Se o recurso que foi indicado para ele, se for o caso, está servindo para eliminar a barreira que ele tinha para aprender junto com as crianças. Ele também vai para a sala de aula para ensinar os professores e todos os colegas, como eu falei, para utilizar os recursos que esse aluno utiliza na sala de aula. E
na escola, em casa. O que adianta o aluno ter um recurso, levar para casa e ninguém saber em casa como utilizar junto com ele? E ele poder contar com esse recurso para se comunicar, para viver na sua casa, como é do seu direito, né? E com base nas interações com o professor, com a família, etc., o professor de AE está sempre reavaliando e reformulando o que ele estipulou no plano individual de atendimento do AE, para buscar outras estratégias, para reajustar o plano para os alunos, ou então para dar alta para esse aluno, tá certo? Então, as interações do professor do AE são não apenas com os colegas desse aluno, esse aluno e o professor em sala de aula, como também com familiares, outros professores da escola, outros funcionários da escola e também com outros profissionais da área clínica que possam atendê-lo, tá atendendo essa criança, desculpe. Mais um. Próximo. Então, o que ele faz? Eu estou repetindo. Estudo de caso do aluno para saber quais são as barreiras que impedem esse aluno de participar da aula e demais espaços da escola e da família. Esqueci de colocar. A professora de AE ensina a professora da sala de aula, os coleguinhas desse aluno, a utilizarem os recursos e apoios de AE que esse aluno usa para ter acesso às aulas e participar dela. Como vocês estão vendo, o menininho usando a tábua de comunicação alternativa para fazer um pedido para a professora. Eu quero me sentar perto dessa colega. Ele não sabe falar, mas ele indica pela tábua de comunicação. Então, você vê na figura ao lado várias crianças que estão junto com um menininho que está indicando o que ele quer, porque ele não fala, o que ele quer fazer naquele momento com as crianças, para que elas aprendam a usar a comunicação e poder atender os colegas que não são capazes ainda de se comunicar pela fala, tá certo? Então, as atividades desse professor são várias. Ir para a sala de aula, trabalhar com os coleguinhas, trabalhar com o próprio caso que ele está atendendo. Então, ele tem um trabalho bastante ativo na escola. Próximo. Ele também não pode ser confundido, e isso já falei para vocês, mas estou insistindo, com qualquer profissional do atendimento clínico. E ele estabelece, isso sim, interlocuções com profissionais do atendimento clínico. Ele consulta esses profissionais, faz parcerias com várias áreas, inclusive a área da engenharia, arquitetura, informática, porque ele precisa de outros conhecimentos para poder trabalhar e ter alguém que saiba o que fazer para eliminar essas barreiras. Então, na escola, existe um professor de AE, professor da sala de aula e a criança. Ponto. Escola não é lugar de outros profissionais que não sejam os profissionais da escola. Tá certo? Próximo. Eu estou aqui colocando para vocês, e não sei como é que isso pode ser feito, se vocês vão poder receber, poder baixar esse estudo de caso e plano individual de AE, porque esse estudo de caso e plano individual do AE são os que se usam para fazer esses estudos de cada caso. E o trabalho tem que ser desenvolvido individualmente com cada um. Vamos só passar aqui para vocês terem uma ideia, pode ser o próximo, do que é um estudo de caso. É uma atribuição do professor ou da professora de AE. Não é atribuição de mais ninguém. Tem caráter eminentemente educacional. É uma ferramenta fundamental
para que o AEE aconteça. Se eu não estudar o caso, eu não posso trabalhar. Por quê? Com aquele caso? Porque eu não sei quais são as barreiras que podem estar interferindo no acesso e participação do aluno à escola. Então, para esse estudo, o professor e a professora de AEE, em colaboração com a escola, família e outros profissionais, ela reconhece essas possíveis barreiras, sobre as quais ela vai ter de dizer se esse caso é um caso de AEE ou não. E esse estudo antecede o plano individual para cada um dos alunos, se é individual para cada um, né? Um plano de atendimento especializado para cada aluno, segundo o que o estudo de caso informou ao professor de AEE. Próximo. E o atendimento individual de AEE resulta, então, das escolhas do professor de AEE quanto aos recursos, equipamentos, apoios mais adequados para eliminar as barreiras que impedem que o aluno tenha acesso àquilo que está sendo ensinado para ele na escola. Se ele não tiver acesso, ele não pode aprender. Mas todo mundo aprende segundo a sua capacidade, se a escola for inclusiva. Se a escola não for inclusiva, não adianta ter AEE, porque se o aluno tem as barreiras atitudinais, físicas, comunicacionais, tudo isso resolvido, mas a escola quer que ele aprenda o que os outros aprendem, porque os outros também não aprendem, os outros decoram e podem apresentar como resposta aquilo que a escola quer, então isso não é escola inclusiva, isso não é coisa nenhuma, e é isso que a gente também precisa conhecer bem para poder fazer um trabalho sério, honesto de professor de AEE nas salas de aula, senão é uma brincadeira de mau gosto a inclusão. Para desenvolver esse plano, é imprescindível uma articulação do professor do AEE com o professor da sala comum, e também com os familiares dos alunos e com profissionais da área clínica, social, que são externos à escola. E na execução do plano de AEE, o professor vai procurar avaliar esse plano sistematicamente para revisá-lo, atualizá-lo, quando for necessário durante o ano escolar, tá certo? Em seguida, pode pôr. Temos um roteiro do estudo de caso, que tem informações referentes ao aluno, coletadas do aluno e sobre o aluno. Pode passar de novo para frente. Informações coletadas da escola e sobre a escola. O que mais? Próximo. Próximo. Informações coletadas da família. Tá? Então, o estudo de caso é demorado. Claro. Por isso que, como que pode fazer tudo isso na instituição especializada? É um problema muito sério. Isso é um serviço de dentro da escola. E se a instituição especializada está fazendo, ela também precisa fazer bem feito. E para fazer bem feito, ela não pode ter 30 alunos. Porque ela não pode estar na escola desses 30 alunos o mês todo, porque senão ela não atende esse aluno, senão ela não faz o plano, não estuda o caso. Percebem como é uma forma das instituições usarem indevidamente do dinheiro da escola, que deveria de ter o seu profissional ali dentro da unidade escolar? Bom, e depois, a partir de todas essas informações, pode passar para o próximo, vem o roteiro do plano. Tem os objetivos, as atividades que devem ser desenvolvidas nesse plano, o tempo, o número de vezes que essa professora vai estar com esse aluno, seja na sala de recursos ou na sala de aula, o tempo desse atendimento. Pode ser o próximo. A seleção dos materiais, dos recursos
que ela vai produzir, a adequação desses materiais, a seleção de equipamentos que precisam ser adquiridos, os tipos de parcerias necessárias para o aprimoramento do atendimento e outros profissionais que poderão receber orientação ou apoiarem o professor de AEE no seu trabalho. Próximo. Assim como um acompanhamento e avaliação dos resultados desse plano. E aqui nós temos, inclusive, indicações de como registrar esse aproveitamento, esse acompanhamento, melhor dizendo, e os resultados obtidos de cada um e a reestruturação desse plano, se for necessário. Mais para frente, mais um. Então, finalizamos por aqui. Eu acho que a gente até passou do tempo, não passou, Natália? Como a gente começou um pouquinho tarde, professora, então foi mais ou menos o tempo correto Foi no mesmo. tempo? Então, tá bom. Eu queria só terminar dizendo a todos presentes, que essas informações, minha gente, são extremamente importantes para que esse atendimento possa, de fato, permitir que esses alunos não sejam apenas mais um aluno sentado numa cadeirinha ali do lado com um professor, uma estagiária, apoiando esse menino a fazer sozinho, longe dos demais colegas, uma atividade dita adaptada, porque ninguém consegue adaptar a atividade para ninguém. E outra, eu queria aproveitar a oportunidade, Natália e todos mais, de dizer que o apoio pedagógico não é apoio para o desenvolvimento de atividades de ensino. O apoio pedagógico, isso está claro na própria política. Ele é um apoio da escola para atividades de locomoção, higiene e alimentação, só. Não é para nenhuma atividade de ensino. Na escola e na sala de aula, é professor, alunos e professor de AEE, no caso dele estar ensinando, como eu disse, mostrei hoje para vocês, a usar o equipamento, fazendo um estudo de caso, conversando com pais e professores sobre o desenvolvimento e as necessidades dessa criança, com outros colegas, coordenadores, outros professores. A escola é esse lugar. Escola não é lugar para ser invadido por profissionais de outras áreas, e muito menos por pessoas que vão lá simplesmente para observar, para dar palpite e para fazer um serviço que não é da escola. Porque serviço médico não é da escola, psicológico não é da escola, fonoaudiológico não é da escola. Esses são serviços que apoiam a escola através do professor de AEE. Tá bom? Então, eu estou à disposição. E é possível, Nathalie, esse material ficar à disposição de quem quiser baixar? Claro, é possível sim, professora. Então, quem quiser baixar esse material para estudar, para levar para a escola, para mostrar para os diretores, para mostrar para os pais, para os colegas, para mostrar para o professor de AEE, para mostrar para o dito professor de educação especial que tem na rede municipal de Campinas. Como pode ter um professor de educação especial, um professor de AEE, minha gente? Eu usei esse material numa formação na USF, na Universidade de São Francisco. Eles pediram para que a gente fosse até lá. Sim. Conversar um pouco sobre o atendimento educacional especializado, e foi esse material que eu utilizei. Um material muito completo, muito bom, e que faz as pessoas realmente entenderem o atendimento educacional especializado. E foi bom? Foi muito bom. Eu espero que hoje também seja, né? E muitos profissionais realmente tinham muita dúvida sobre isso e disseram que nas escolas que eles costumam, às vezes, frequentar, não é bem o que está explicando nesse material o que acontece. É exatamente o que a professora trouxe para nós. Essa questão de achar que o AEE
escolinha, né? Essa distorção do educação entendimento. especial. A distorção do entendimento é complicado. Pessoal, querem fazer alguma pergunta para a professora? Abrir o áudio agora está autorizado, quem quiser abrir para fazer a pergunta, ou quiser realmente descrever a pergunta no chat, tiver alguma dúvida, eu vou deixar aí uns 5 minutinhos para que vocês possam interagir, caso tenham alguma coisa a pontuar também, tá? Tem bastante gente colocando que foi maravilhoso, professora. Amei a professora Maria, parabéns, muito esclarecedora. Cíntia, muito obrigada. Eu fico contente de ter sido esclarecedor, porque é isso que eu desejo muito, que as pessoas saibam. Por exemplo, a Fundação faz um serviço único de atendimento educacional especializado, mas encontra muitas dificuldades, porque tem muitos alunos, não tem condição de, no tempo que o convênio exige com a prefeitura, de estudar o caso, de fazer atendimento educacional, plano de AE. Por quê? De visitar as escolas. Porque o dia tem 24 horas e o dia do trabalho tem 8. E esse serviço tinha que ser feito dentro da escola. E é bem interessante porque a Fundação, junto com a professora Mantuan, tem se aproximado muito das escolas, né? E nós ficamos bem espantados, assim, com a maneira como os professores realmente não têm esse conhecimento. Foi por esse motivo que eu pedi para que a professora Mantuan fosse um pouco mais específica nessa palestra sobre o atendimento educacional especializado, porque é isso, quando nós procuramos essa aproximação com as escolas, a gente tem esse susto, né? Esse baque com coordenação, com direção e com os profissionais do AE e com os professores da sala regular, do entendimento, da distorção mesmo. Então, até os professores do AE mesmo estão acostumados a adaptar materiais, a tentar estar ali na linha de frente do conteúdo desses professores da sala regular, acreditando que esse é o real papel deles, né? Então, nem o próprio professor de atendimento educacional especializado sabe o que ele está fazendo ali, às vezes. Então, por isso que eu pedi para que a professora trouxesse esse tema para nós, né? A gente tem aqui no chat Guilhermina. É sempre uma imensa alegria ter a oportunidade de aprender com a professora Maria Tereza. Um abraço enorme do extremo sul da Bahia, professora. Nossa Senhora, que maravilha! Oi, Guilhermina. Muito obrigada, um beijo para você. Espero ter sido útil, né? Andressa, somente agradecimento, professora. Como sempre, um conteúdo rico, 3 falas acertadas e muito obrigada. A Elis, o trabalho do AE é um trabalho árduo, que muitas vezes não conseguimos alcançar o esperado. Nem sempre famílias ou postos de saúde não querem ajudar de forma a desenvolver e ajudar aquela criança. E nem mesmo os professores, muitas vezes, não entendem o trabalho. Então, deixa eu conversar com ela. Mas é por isso que esse trabalho existe, para ele ser entendido. Então, uma família que não entende esse trabalho tem que ser objeto de trabalho da professora de AE. Um profissional que não entende esse trabalho, ele tem que ser objeto do quê? De trabalho do professor de AE. Como? Indo atrás, explicando qual é a função do AE, explicando, deixando clara a necessidade dessa criança ser atendida, mas não dentro da escola, mas naquilo que é especialidade do centro de saúde, das clínicas e da família. Uma família que colabora é uma coisa, uma família que não colabora, como eu posso desenvolver um trabalho de AE sem uma família que colabora? Então, o que nós podemos fazer nesse caso? Para isso existe conselho tutelar, existe outros profissionais dentro da escola
que podem ser chamados a colaborar para que essa família seja chamada à escola e entenda a participação dela. Porque as coisas não se fazem assim, simplesmente a partir da atuação de um único profissional. É preciso que haja, né, todo um conjunto de pessoas que entendam o que deve ser feito e que participem e que ajudem, porque não é só da competência do professor de atendimento educacional especializado fazer com que essas barreiras do meio sejam removidas. Tá certo? Certo. A Guilhermina respondeu assim: os estudos e pesquisas realizados pela professora Mantoan constituem uma referência fundamental teórica nos nossos estudos com estudantes da graduação na UNEB, da Bahia. Muito obrigada. Mas é preciso, professora, que a gente trabalhe lá, como eu tenho feito, né? Onde acontece a coisa, o problema, porque, e nesse sentido, os projetos são importantes, porque a gente leva o conhecimento e estuda, né? Em que sentido a universidade pode propiciar um atendimento melhor para as escolas, para os professores, para as famílias e principalmente para os alunos, né? Sim. Agora, quais são as dúvidas que vocês têm? A Eli só respondeu sim, obrigada, maravilhosa. Maria é um multidisciplinar para dar certo. E a Natália tem uma dúvida. Ótimo, quero dúvidas. Natália, ela diz o seguinte: professora Maria, como podemos criar uma relação de sintonia com a professora titular da sala, respeitando, interligando a rotina e demandas daquela criança que necessita do profissional do AE? Isso. O AE não é um serviço que, de repente, acontece na escola. Como eu disse para você, Natália, e para todo mundo, ele faz parte do projeto político-pedagógico da escola. Ele é um serviço da escola. Então, qualquer profissional da escola, o professor da turma, o coordenador, a gestora, quem for, os funcionários, eles fazem parte desse projeto. E eles são aquelas pessoas com as quais você e o aluno contam, e os alunos contam, para o desenvolvimento de qualquer ação dentro da escola. Então, você não tem que pedir licença para o professor de AE para fazer o seu serviço. Você tem que estar junto mesmo com esse professor. Deve estar com ele para você poder atender os problemas do aluno dele. Porque você... Agora, se você for uma professora de AE que aparece lá a cada 15 dias, aí como fica? O professor não te conhece direito. Ele quer te explorar, ele quer só, por favor, faz isso aqui para mim, por favor, faz essa atividade para mim, por favor, faz esse negócio, esse planejamento para mim. Ou então diz, não adianta você fazer porque eu não vou ter tempo de explicar nem nada, muito obrigada, eu não vou colaborar. Quer dizer, tudo depende do serviço ser bem feito. Se o serviço não atende às orientações da política, ele fica esse serviço que é um serviço que não funciona, que você precisa fazer com que o professor ele seja seu amigo, ele participe. Não, todos estão unidos na escola para ajudar essa criança. O professor de AE tem que ser um profissional da escola que está ali junto com o professor da sala de aula e outros, coordenador, a servente, não sei como chama agora, o diretor, a secretária, todos têm que colaborar para que os alunos aprendam.
para que os alunos tenham acesso e participação à escola. Então, você não vai pedir, pelo amor de Deus, para a professora deixar você entrar na sala e ajudar a criança, porque faz parte do trabalho da escola o papel do professor do AEE dentro da sala de aula. Certo, Natália? Certo. Bom, depois disso, teve 2 comentários. Percebo que o trabalho do AE é comumente visto como reforço, principalmente para os alunos com deficiência intelectual. Isso foi a Tiara que disse. A Lígia disse, professora, sabemos que cada criança tem uma especificidade ou necessidade, porém gostaria de saber alguns exemplos de recursos do AEE para crianças com deficiência intelectual. Ah, vários. Depende do estudo de caso. Como é que eu posso? Você mesmo foi perfeita. Se você diz que cada criança é uma, se eu não estudo o problema dela, como é que eu vou saber que recurso eu posso utilizar para apoiá-la? Agora, quanto ao ensino escolar, isso não é da competência da professora de AE, é da competência da professora de sala de aula. O ensino inclusivo, ele parte da ideia de que cada aluno, como você disse muito bem, e isso é pela Constituição do Brasil, tem a sua capacidade, e ninguém aprende além da sua capacidade. O grande problema de ensino dos alunos com deficiência intelectual é querer que eles aprendam no mesmo tempo e as mesmas coisas que um aluno que não tem essa deficiência aprende. Certo. Ninguém faz milagre, minha filha. Agora, ninguém aprende segundo o que você quer que ele aprenda. Cada um aprende segundo a sua disponibilidade, capacidade, conhecimentos anteriores. E o ensino inclusivo sabe disso. Se não tem ensino inclusivo na sua sala, nenhum aluno com ou sem deficiência intelectual aprende. Aqueles que dizem que aprendeu, que foram bem nas provas, são aqueles que reproduzem o ensino, não aqueles que são aproveitados mesmo, que aproveitam mesmo, melhor dizendo, da sua capacidade. A Leila, ela fez uma pergunta muito próxima do que a Lígia falou. Como escolher a tecnologia assistiva para cada caso? Esse material deve ser produzido pelo professor de AE? Alguns são, sabe? Outros não. Como escolher? Digamos que você faça um estudo de caso e observe que essa menina tem baixa visão. Alguns materiais para ela, você não sabe o que escolher para o plano de AE. Quem você deve procurar? Pessoas que entendem de problemas de cegueira, desde um oftalmologista, desde uma professora que já tem um aluno com o mesmo problema numa outra escola e que sabe onde adquirir, por exemplo, uma lupa, um óculos específico, porque existem óculos que têm uma lente suplementar que faz a criança enxergar melhor o que está longe e o que está perto. Enfim, o professor de AE, ele não pode saber tudo. Ele tem que ser um articulador, ele tem que ir atrás do quê? Daqueles que podem dar as informações que ele não tem. Porque é impossível um professor ser formado em deficiência física, deficiência intelectual, deficiência visual, deficiência motora. Não existe isso, minha gente. O professor de AE é um articulador, ele vai atrás das pessoas que podem apoiá-lo para que ele possa desenvolver o plano dele. Então, a tecnologia assistiva, existem pessoas que trabalham com tecnologia assistiva. Quem são? Aqui em Campinas, o CPQD. Quem mais? Pessoas que trabalham com pessoas cegas, com pessoas com problemas
físicos. Aonde? Nos consultórios, nos centros de saúde. O professor de AE, infelizmente, felizmente, eu acho, sabe? Ele não é uma pessoa que conhece tudo. E outra, você precisa buscar, estudar, buscar informações. O professor de AE não é um professor que tem tudo pronto. O professor de AE tem que ser alguém que se disponha a ir atrás dos recursos. Não tem nada pronto. Tem o estudo de caso que precisa ser feito e, para desenvolver o plano, ele tem que buscar parceiros. Por isso, ele não pode ser um professor volante, como eu digo. Certo, professora. E uma última pergunta. Sobre a família e professores serem objeto de estudo, como melhor orientar sobre conduzir a criança com necessidade especial ou transtorno? Muitas vezes acreditamos estar ajudando com determinadas ações, porém, apresenta-se gatilhos onde a criança se desestabiliza, gatilho de desregulação. Vocês falam de uma criança que eu não conheço. Essa criança que não é de carne e osso. Eu só posso dar uma orientação se eu souber quem é a criança, eu estudei o caso. Essa criança, assim, no sentido amplo, não tem solução. Então, quando você faz uma pergunta ou quando você quer fazer um atendimento a essa criança, você precisa conhecer muito bem essa criança. Precisa fazer um estudo de caso, precisa ver quais são os problemas dela, na casa, na escola, fora da escola. Não existe uma solução assim. Para crianças com deficiência intelectual, usem tal joguinho. Para crianças com deficiência física, usem tal material. Para crianças com deficiência visual e física, usem tal material. Não, há uma seleção de materiais, há muitos outros que eu não trouxe aqui para você, mas cada caso é um caso. É como pedem para mim, a senhora tem uma escola ideal de AE, de educação inclusiva, que tem um AE perfeito, isso, aquilo. Como que eu posso ter essa escola? Há escolas e escolas, há crianças e crianças. Cada uma é uma. Então, eu preciso estudar a escola, preciso estudar a criança, preciso estudar o professor. Sim, estudar não, eu preciso conhecer. Estudar é conhecer, para eu poder adequar as coisas. Não existe um material. Olha, o material X é indicado para todas as crianças que têm deficiência física. Tem crianças que têm deficiência física que não precisam de cadeira de rodas. Tem crianças que têm deficiência visual e que não precisam de ábaco, que não precisam de um óculos especial, não precisam de um leitor de tela, não precisam de escrita braille. Mas tem uma outra que precisa de leitor de tela apenas. Tem crianças que têm uma deficiência de comunicação, mas que não precisam de tábua de comunicação. Por isso que tem um estudo de caso, cada caso é um caso. Sem estudar cada caso, essa criança ideal que a gente tem na cabeça, nesse sentido, o que eu faço com uma criança com deficiência mental que não aprende tabuada? Eu sei lá. Eu não sei como é que a tabuada está sendo ensinada, eu não sei que caso é esse, que essa criança tem dificuldade. Como é que eu posso dar uma resposta? Vocês entendem? Não existe isso. Antigamente existia. Punha a criança na classe especial e fazia tudo igualzinho para todo mundo. Classe para deficiência intelectual? Então, é o programa para deficiência intelectual, isso está certo? Criança não é rebanho, sala de aula não é rebanho, professor não é pastor, que leva todo mundo junto. Sabe? É assim, minha gente.
Essas perguntas, eu sei que vocês fazem com a maior boa vontade, porque vocês querem entender, mas vocês ainda estão querendo soluções gerais para casos individuais. E nós temos, só o que nós temos é o aluno, e o aluno na sua especificidade. Porque se eu não entendo, se eu não conheço esse aluno, todos os meus outros conhecimentos, eles servem para quê? Sei lá, pode servir para muita coisa, mas para esse aluno específico, eu preciso conhecer ele para eu ver o que eu sei, o que eu não sei, o que eu preciso procurar. Então, uma pergunta como essa, infelizmente, minha filha, eu não posso responder, porque esse aluno não é encarnado, esse aluno é um... Ele está... É um aluno que subjetivamente a gente descreve, mas não é ele. Por isso que existe tudo de caso e o plano, né? E as articulações que cada professor de AE faz com o professor da criança, com os colegas, com a escola, com a família. É difícil. É lógico, minha gente. Vocês acham que existe alguma atividade que é bem feita, que seja fácil? Depende muito, não é? Do nosso interesse, do nosso envolvimento, não é? Depende. Ah, mas depende da escola? Sim. Depende da compreensão das pessoas, mas por isso nós estamos lá para explicar. Se você levar, por exemplo, para a sua diretora, para a sua coordenadora, o que é o AE, o Base na Política, por exemplo, esses slides da nossa apresentação, quem sabe posso ajudar? Você faz uma reunião com todos os professores, porque às vezes é falta de conhecimento, ou então, sabe, é a ideia de que é rebanho. Todos os alunos são os carneirinhos, o professor, o pastor é aquele que sabe levar onde tem a melhor água, onde ele fica, onde ele pode dormir mais sossegado. Ele esquece que seres humanos não são carneiros. Obrigada, professora. É complicado, mas é a realidade. Por isso que as pessoas ficam doentes, os professores ficam doentes, porque eles têm a melhor das intenções e não conseguem realizar as coisas, porque não adianta ter boas intenções, precisa também conhecer as coisas, né? Sim, muito obrigada, professora. Tem mais alguma coisa, Natália? O pessoal está agradecendo a sua resposta e perguntaram sobre o material. O Wagner, que é do nosso administrativo, está tentando compartilhar aqui no chat os slides da professora, tá bom? Para que vocês possam ter acesso a esse material. Que bom. Outra coisa, eu gostaria de... o pessoal está falando que os slides é muito bom, que dá para dialogar na escola, né? Então, isso a gente mesmo. Está tentando... Exato. É como eu disse para vocês, eu fui fazer uma palestra na universidade e levei esse material, porque ele realmente é muito esclarecedor. Então, nós estamos tentando colocar o link aqui, tá bom? Eu só vou pedir para vocês, por gentileza, assinar a lista de presença que está no chat, porque tinha bastante gente na sala e a gente verificou e não foi todo mundo que assinou. E é muito importante que vocês assinem, tá bom? Antes da gente encerrar, tem uma última pergunta, mas eu gostaria de dar um recadinho. Antes da professora responder essa última pergunta e a gente caminhar para o encerramento, para que a gente não estoure muito a janela do horário, tá bom? A partir do mês que vem, a Maria Emília, que está conosco aqui na sala, ela vai estar substituindo a coordenação pedagógica, pois eu estarei de licença maternidade. Então, hoje é a nossa última capacitação, né, na minha condução, e depois a Mila passa a assumir, então, as próximas capacitações. Então, eu gostaria só que a Mila falasse um pouquinho, se apresentasse rapidinho, e a gente consegue aí caminhar para o encerramento. Boa noite. Primeiramente, me apresentando com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos encaracolados para baixo dos ombros. Tenho cabelo castanho, claro, olhos castanhos claros. Estou usando um óculos grande, quadrado,
com armação escura e atrás de mim é uma parede branca. E é isso, né? Segundamente, é dizer que a partir de novembro eu que vou estar conduzindo, já aproveitando para dar o gancho com essa palavra, com essa capacitação da Mantuan, que a gente vai ter com a gente o professor Eduardo Lanucci, que vai falar sobre a relação da adaptação, se adaptar currículo, se adaptar realmente incluir. Então, eu acho que faz muito sentido a gente dar essa continuidade, né, no assunto da educação especial. Então, é isso, acho que é isso. A partir de 12 de novembro, sou eu que estarei aqui. E a professora vai estar assistindo agora, né, professora, dia 12. Claro. O Lanucci, ele foi me orientando, ele é um excelente professor, ele entende muito bem de como fazer educação inclusiva, né? E eu acho que vocês vão ter uma excelente oportunidade com ele, viu? Obrigada. Vai ser muito bom. Ótimo. Então, se atentem às redes sociais, né? Que a gente geralmente passa divulgação por lá. Então, a Mila já aproveitou para falar que dia 12 tem essa palestra importante, novamente, sobre inclusão. Então, se atentem, por gentileza, às redes sociais, que lá vai estar tudo certinho, provavelmente anunciado o horário, né? O dia, tudo certinho. Ok? Pessoal, desde já a gente agradece por terem tido esse tempinho conosco. São poucas as pessoas. Né, que ela responder essa última pergunta, por favor. Oi? Essa última pergunta sobre a educação racista, sim. pede a ela para responder, por favor. Ok. A Leila, professora, a gente finaliza com a última pergunta dela. Podemos aplicar a educação antirracista na sala de recursos? Se for uma barreira, sim. Se a raça for uma barreira, por exemplo, se esse menino tiver um problema na sala de aula relacionado com racismo, o professor de AE pode ir atrás disso, fazendo um estudo de caso, fazendo um plano de AE, indo atrás daquilo que, de fato, é um obstáculo, é uma barreira. Se a barreira representar o racismo, algo que possa estar sendo um problema para ele, sim. Mas veja bem, o professor de AE, ele não trabalha com... Eu gostaria que trabalhasse, viu? Com todos esses problemas que são barreiras. Ele trabalha exclusivamente com barreiras relacionadas à educação especial. Por isso, eu vou adiantar uma coisa para vocês que é importante. Eu acho que o AE deveria de ser expandido para todo o problema de acesso, participação e permanência na escola. E o racismo é um problema. E ele pode ser resolvido na escola se ele for estudado por um professor de AE que faz um excelente estudo de caso, um plano que tem relações intersetoriais e que pode ajudar esse menino. No momento, o problema racial não é um problema do AEE, porque o AEE atende a um único público-alvo. Agora, se ele tem uma deficiência e associada à deficiência ele tem um problema relacionado ao racismo, faz parte do AEE ainda. Agora, futuramente, eu sou uma das pessoas que estou lutando por isso, até estou escrevendo sobre isso. Eu acho que a gente deve ampliar esses problemas, o estudo desses problemas na escola. Não sei se eu respondi. Pergunta para ela se eu respondi. Respondeu sim, porque ela colocou aqui, obrigadíssima. Um prazer ouvir a senhora, viu? Muito bem. Prazer é meu. Muitíssimo obrigada. Imagina. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Então, espero que todos tenham conseguido assinar a lista. Já tem gente falando que estará presente na próxima capacitação. Vai ser ótimo com o Lanucci, viu?
Que é isso, pessoal. Gente, deixa eu dar um recado para vocês sobre o material. Nós não conseguimos colocar ele aqui, porém, lembra que eu falei no começo que nós vamos ter... está no chat, Aline. Se você conseguir subir um pouco mais, está bem no meio. Lembra que eu falei no começo que a gente vai disponibilizar essa palestra lá no YouTube, certo? Então, assim que ela ficar disponível no YouTube, vai estar também na descrição do vídeo o material, tá? Aí vocês vão conseguir ter acesso. A gente conseguiu fazer esse acordo aí para que vocês consigam ter acesso aos slides. Então, como a gente não conseguiu subir aqui no chat, no dia que for disponibilizado no YouTube a palestra da professora, lá na descrição do vídeo, vocês podem entrar, acessar, que vai estar lá o material para vocês, tá bom? Inclusive com o estudo de caso e o plano de AE. Pedir para que o Wagner coloque todo o material lá, tá bom? Ótimo, ótimo. Qualquer dúvida, estamos aí, né? Isso aí. Tchau, pessoal. Então, muito obrigada, viu? Uma Tchau. boa noite para todos. Um beijo para todo mundo. Beijo, Tchau. gente. Tchau. Obrigada.